Eclesiastes capítulo 3, vamos estar lendo até o verso 11, nós lemos até o verso 11, melhor dizendo, para quem chegou depois, esse é o texto que nós lemos. Pode ficar sentado mesmo, irmãos, amém? Abra a sua Bíblia aí para acompanhar na leitura que nós fizemos, onde o Espírito de Deus vai nos conduzir nesta palavra. Olha, diga comigo tempo. Mais uma vez, tempo. Muitas vezes nós ouvimos em diversas pregações sobre o tempo de Deus, não é isso? Nós ouvimos os pregadores falar, quando que é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus, e muitas das vezes também em conversas, uns com os outros, os irmãos, as irmãs, é muito comum nós falarmos sobre o tempo de Deus, refletirmos sobre o tempo de Deus, né? É porque não é o tempo de Deus, ou chegou o tempo de Deus, não é assim? Não é assim? Quando falamos não é o tempo de Deus, parece que a nossa esperança é adiada, né? Porque queremos aquilo naquele momento, e não acontece naquele momento. Então entendemos pelo Espírito que não é o tempo de Deus. E quando chega, nós nos alegramos. Aleluia! É o tempo de Deus, se cumpriu. Aí glorificamos ao Senhor. O nosso riso, né, se manifesta. Nós jubilamos, porque estamos vivendo o cumprimento no tempo de Deus. E aí a gente vai encontrar na Bíblia duas expressões sobre o tempo. Nós vamos encontrar a expressão no grego, quando Paulo, escrevendo a igreja, a Galácia, ele fala aos nossos irmãos lá em Gálatas: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando ele faz menção a esse tempo, e aí então, dentro do grego, tem a palavra cronos e kairos. Cronos é o tempo contado pelos homens, é o nosso tempo. O cronos, na mitologia grega, ele é representado por um velho bem enrugadinho, porque ele representa ali que o nosso tempo é de a cada dia envelhecer até morrer. E aí quando aparece o Kairos é representado na mitologia grega por uma criança. E o que isso quer dizer? Criança representa novidade, né? Quando o casal recém-casado, eles anunciam, né, a toda a família, a mulher anuncia para o marido: estou grávida. Ou seja, muda a família. Vai chegar o que ali? Uma criança, vai mudar tudo, não é assim? E aí, até os adultos, para falar com a criança, vai mudar o tom de voz. Ai, que coisinha mais linda, ai, fofura, né? Muda até o tom de voz para falar com a criança. Interessante, né? Se a gente mudar o tom de voz para falar com um adulto, e vai olhar assim: que é isso, rapaz? Que coisa é essa aí?
Não é assim? Mas para falar com a criança é normal. Então, quando nós nos deparamos com um pregador, o sábio Salomão, aqui falando sobre o tempo determinado por Deus, aí ele vai mostrar para nós que o nosso tempo, do qual nós estamos inseridos no ontem, no hoje, no amanhã, passado, presente, futuro, rotina, horas, dias, semanas, meses e anos. Somos nós. E Deus, de eternidade a eternidade. Olha como muda. Olha como muda. Então, nós vamos ver que no nosso tempo há uma determinação que o Senhor estabeleceu para que o seu kairós, a sua novidade se manifesta. E aí a gente vai compreender que tudo está no controle daquele que não está preso ao passado, daquele que não existe o ontem, daquele que não existe o hoje, o presente, daquele que não existe o amanhã, daquele que é sobre todas as coisas e que de eternidade a eternidade Ele é Deus. E Ele afirma através do profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quem pode glorificar a Ele nessa noite? Então, a gente observa aqui que mesmo Deus, se movendo pela eternidade, quando Ele foi criar a terra, para dar a nós a obra-prima da sua criação, Ele teve o cuidado de preparar todo o ambiente antes. Você já parou para pensar se no primeiro dia que Deus cria a luz, Ele coloca o homem lá? Não dava, não ia dar certo. Por quê, pastor? Porque embora existisse luz, o que existia era só água e mais nada. Então, quando Deus disse haja luz, tudo ficou claro. Para que Ele então começasse a preparar o ambiente. Aí Ele tem que fazer divisão de água e terra firme. Ele foi fazendo todas as coisas para que então, quando tudo estivesse preparado, criado, formado, Ele então, no sexto dia, Ele olha e diz, não, agora é a hora de eu criar o homem, porque eu já preparei tudo para ele. Todo o ambiente, toda a terra, toda a plenitude, tudo que ele precisa já está aí. Que amor é esse, hein? Que extraordinário é isso. Então Deus começa, quando vai criar a terra, mostrar que o homem seria regido pelo cromos e não pelo kairós. O homem seria agora regido pelas leis que Ele estabeleceu no universo, dia, noite, amém? Semanas, meses, horas. E aí, Salomão, ao refletir sobre isso, ele começa a dizer, olha como a palavra tudo está aí na sua Bíblia, você já reparou? Reparou como está
a palavra tudo, quando ele vai iniciar a escrita, na minha Bíblia, eu não sei da sua, mas a palavra tudo está em letra maiúscula. Confere? Confere? Ou seja, por que ele, quando ele vai falar sobre uma medida completa, tudo, ele escreve assim, com letras maiúsculas? É porque ele, quando estabelece a palavra tudo como medida completa, ele está falando daquele que criou o tempo. Porque o que criou o tempo, ele é completo. Não há nenhuma falta nele. Você pode levantar a mão e adorar a ele por isso? Então, o tudo aqui representa o Criador. Representa o nosso Deus. Porque em seguida ele fala, tem o seu tempo determinado. Por quem? Por ele. Pelo tudo. Por aquele que é completo. Por aquele que vai fazer as coisas por etapas. Aquele que vai nos forjar. Aquele que vai, na medida do tempo que nós estamos vivendo, no curso da vida, ele vai nos levar a muitas experiências. E a gente vai aprender que, embora devemos sempre estar alegres, mas em momentos vai ser necessário que a tristeza esteja presente. Um coração alegre aformoseia o rosto. Mas quando você se abate e se entristece, você vai ter oportunidade de refletir. A alegria, ela não consegue. A alegria, ela tem um ponto cego. Você sabia disso? A alegria, ela tem um ponto cego. Agora, a tristeza não tem, porque a tristeza consegue levar você a refletir sobre os seus erros, a refletir sobre decisões que você tomou, a refletir e pensar, analisar, e aí ela vai te mostrar, isso e isso. Aí tudo que ela relaciona para você, você conclui, é para mim aprender. E aí quando você aprende, todo aquele aprendizado abre portas para você viver a alegria. Quem pode adorar a Deus? Então veja, tudo tem o seu tempo determinado. Por quem? Por aquele que rege todas as coisas. Na vida do cristão, nada acontece por acaso. Não. Porque nós estamos em Deus, igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, nada acontece por acaso. Tem um propósito. Amém? Aí ele vai falar, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha que interessante agora. Diga comigo, propósito. Viu? Tudo que ocorre por um propósito. Está entendendo? Não está escrito aí, ora,
e há tempo para as coisas acontecer aí do jeito que der. Hã? Não está escrito aí, ó, e há tempo para o que tiver para hoje. Hã? Ou se não, poderíamos usar a frase aqui, o que tiver que ser, será. Não é assim que fala aí fora? Hein? O que tiver que ser, será. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga comigo, propósito. Isso me leva a entender o seguinte: o que eu estou passando hoje, aqui, agora, nesse tempo, tem um propósito. O que você está passando hoje, agora, nesse tempo, tem um propósito. Tem um propósito. Então, aí ele vai, aqui a partir do verso 2, dar uma série de exemplos de coisas que vão sucedendo no nosso tempo. Como, por exemplo, o tempo de nascer. O propósito daquele que governa todas as coisas, para mim nascer, foi o dia 4 de setembro de 1969, às 10h15 da manhã, no Hospital Promate, em Santo André, São Paulo. Filho de Antônio Manuel de Freitas e Neuza Mendes de Freitas. Mas espera aí, eu não poderia ter vindo nos anos 50, 40, 30, século 18, 17, 16, não poderia, porque ele já existia, ele já se movia, ele já coordenava, ele já dominava todas as coisas, mas era o tempo estabelecido por ele para mim. O tempo do seu nascimento foi o tempo que ele estabeleceu. Vai nascer, vai vir à existência. Quando Davi vai refletir sobre isso, ele escreve no Salmo 139, quando ele começa a refletir sobre a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, ele pergunta: para onde irei-me do teu espírito? Se eu descer ao mais profundo abismo, tu está lá. Se eu pegar uma pedra e afundar lá no fundo do mar, tu também está lá. Aonde eu for e estiver, ele está. E aí ele vai colocar lá a forma com que ele nasceu, ainda antes que eu existisse, viesse à existência. Eu era uma massa informe, dentro do ventre da minha mãe, e lá o Senhor já me via. Ainda quando estava sendo formado, não era o tempo de nascer. Quanto tempo tem que esperar para nascer? 9 meses, alguns adiantados, chega no 7º ou 8º mês, mas via de regra é 9 meses, está vendo? Está conseguindo entender? Diga amém. E aí vem o tempo de nascer, é maravilhoso. Todo mundo fica alegre. Nasceu, que bênção. E aí é alegria, é júbilo, é paz. É um momento extraordinário.
Mas depois vem o tempo que é o outro lado da moeda. Uma vez que nasceu, vai chegar o tempo de morrer. E aí é totalmente inverso. O tempo de nascer, alegria, júbilo, regozijo. E o tempo de morrer, luto, tristeza, saudade. Mas é o tempo. E dentro do tempo, de todas as coisas que a gente vai ver aqui, a gente não pode esquecer a palavra propósito. Diga comigo, eu não posso esquecer disso. Propósito. Aí ele vai seguindo a relação. Tempo de plantar. No tempo de plantar, tem uma expectativa. E qual é a expectativa? Por que está plantando? Está plantando para colher. E depois que colhe, que deu fruto, o que vai fazer com aquilo que plantou? Arrancar. Ué, já teve o resultado. Agora tem que fazer o quê? Arrancar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso 3. Tempo de matar. Tempo de curar. O tempo de matar, aqui que ele coloca, é quando vem a enfermidade. E a enfermidade que leva a pessoa à morte. Mas tem também o tempo de curar. Tem o tempo de derrubar. Por exemplo, esse templo, ele foi construído de um tamanho, está ali as fotos, para relembrar, recordar. Talvez você não estava aqui, como eu também não estava, no tempo do primeiro templo. E o que aconteceu com ele? Foi derrubado. Agora tem esse aqui. O que vai acontecer? Derrubado de novo. Mas depois o que vem em seguida? Tempo de edificar. Mas nenhuma vez que foi derrubado, foi para vergonha, foi para honra, foi para crescimento. Levante a mão aí que eu quero profetizar na sua vida. Aleluia. Tudo que vier para derrubar não vai ser para vergonha, não vai ser para humilhação, vai ser para crescimento, vai ser para que o tempo de edificação chegue na tua vida. Kirebácia dai que manturai. Aí vem esse tempo, o tempo de chorar. Tempo de chorar. E tem vários motivos que poderíamos colocar aqui, que nos faz chorar. Vários. A dor, né? A perca. Tantas coisas poderíamos dizer. Mas tem o tempo de rir. Tem o tempo de você sorrir. Tem o tempo de plantear. Estar caminhando em plantos, em lamentos. Mas tem o tempo de dançar. Que representa o tempo da alegria. Versículo 6. Tempo de buscar. É os 5, verdade.
tempo de espalhar pedras. O que significa isso? Tempo de espalhar pedras. Antigamente, os pais tinham o costume para a criança que fosse sair, para ela não esquecer o caminho, ela ia espalhando pedras. Para quando fosse voltar, era só seguir as pedras. Então, o tempo de espalhar pedras, diga comigo, é o mesmo que apontar o caminho. E o tempo de ajuntar as pedras é o tempo de você retornar pelo caminho. Você vai, passou por ele, mas você vai voltar. E tem que ser pelo mesmo caminho. Não pode cortar caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tempo de abraçar, né? E tempo de afastar-se de abraçar. Tem dia que a gente precisa de um abraço, não é verdade? Mas tem dia que a gente não quer ser abraçado, não, né? Faz parte, natural, normal. Amém? Diga comigo, é o propósito. É o propósito. Eu tenho que estar firmado no fim desta situação, no fim dessa trajetória, naquilo que vem como resultado final. E a gente só vai entender no final. A gente começa meio que em certas coisas, chega no meio, fica mais difícil ainda. Mas se você persevera, no final, você consegue entender tudo. Glória a Deus. Aleluia. Verso 6, tempo de buscar. Tempo de buscar. Ou seja, para buscar, vai precisar perseverança. Vai. Para buscar, é o mesmo que está escondido e você tem que encontrar. Vai buscar. Não sabe onde está, mas busca. E depois, ninguém quer isso, né? Tempo de perder. Tempo de perder. Mas Deus permite as perdas, porque tem um propósito. Amém? Tem um propósito. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Às vezes guarda, o que acontece? Você vai fazer uma viagem, você começa a guardar dinheiro. Você vai fazer uma festa, você começa a guardar dinheiro, né? Você vai guardando, vai guardando. Aí chega no tempo para você então executar o propósito de ter guardado. Você vai fazer o quê? Lançar fora. Agora vai gastar tudo. Aí olha, o dinheiro está indo embora. Tá bom. Eu juntei para isso, não é assim? É ou não é assim? Então é tempo de lançar fora. Glória a Deus. Tempo de rasgar.
e tempo de coser. Se rasga, né? Quando se rasga, é porque já não serve para mais nada. Quando se cose, é algo novo que vem. Tempo de estar calado. Tem um propósito de você ficar calado. E no tempo de ficar calado, não adianta que você não vai falar. Não vai sair palavra da sua boca. Mas vem o tempo de falar. Vem o tempo de falar. Vem o tempo de você abrir a boca e dar testemunho das grandezas do Pai. Do poder, do agir, do trabalhar, do seu mover. Aleluia! Glória a Deus. Verso 8, tempo de amar. Tempo de amar. Manifestar o sentimento. Manifestar o sentimento. E tem o tempo de odiar. Tudo tem um propósito. Às vezes a gente acorda nos amando intensamente. A gente olha para o espelho, oh, esse cara sou eu. Né? E tem dia que a gente vê o espelho como inimigo, porque a gente não quer nem olhar para nós mesmos, estamos nos odiando. Tempo de odiar. Mas tudo tem o seu propósito. Tudo tem o seu propósito. Então analise o tempo que você está vivendo. Onde você está inserido em tudo que está aqui sendo pregado. Até o presente momento. E nos versículos que vamos ler para encerrar, entenda uma coisa, tem um propósito. É só você entender isso. Pega aqui a chave que Deus está falando, e a chave é essa, o propósito. E qual é o propósito? O propósito é Deus me levar a caminhar no dia bom, no dia mau, em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância, de fé em fé. Sabendo que a mesma árvore que passa pelas 4 estações do ano, no verão, ela está de um jeito. Amém? Na primavera, toda florida, é a mesma árvore. E no inverno? E no outono? Sem folhas, só galhos secos, mas é a mesma. Não mudou não, é a mesma. Diga comigo, a essência permanece. O que está ali, mas é a estação. É a circunstância que está obrigando ao que está por fora mudar. Mas o que está lá dentro permanece. Amém? E o que está dentro de nós é o Espírito Santo. E o que está dentro de nós nos leva a entender que em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer estação, você vai sobreviver ao outono, você vai sobreviver ao inverno, a primavera vai chegar, as flores vão surgir, o fruto virá, e o verão será de sombra para quem quiser ficar debaixo.
Você pode ficar em pé no seu lugar, adorando, glorificando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor. Olha o verso seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Qual é o proveito que você tem em estar trabalhando? Por que você trabalha tanto? E aí, ele refletindo sobre essa ocupação. Diga comigo, ocupação. Porque à medida que você vai se envolvendo no seu dia a dia, nas suas ocupações, no seu trabalho, o tempo vai passando. E você está ocupado ali trabalhando. Você está envolvido no trabalho. E aí ele diz: eu tenho visto o trabalho que Deus fez aos filhos dos homens, para com eles os exercitar. Porque em todo o tempo, do qual nós já ministramos aqui, o objetivo de Deus não é deixar você parado, é você se exercitar, é você estar em movimento, é você estar caminhando. Não vai ficar parado, não vai ficar prostrado, não vai se entregar diante das situações adversas, mas avance, caminhe, exercite. Porque afinal de contas, você pode estar triste ou alegre, mas se entra às 8 da manhã no trabalho, triste ou alegre tem que estar lá. Querendo ou não, tem que estar lá. Isso vai te ocupando, te exercitando, mesmo que te afligindo, mas você está ali e passa. Passa. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Agora veja o verso 11, o que ele vai dizer aqui. E quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar do Kairós de Deus. Aleluia. Tudo fez formoso ao seu tempo. Quem pode levantar a mão e glorificar? Também pôs o mundo no coração do homem. E aí a palavra o mundo reflete sobre todos os tempos que vivemos na vida, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, e tem resposta que Ele só vai nos dar na eternidade. Tem porquês que Ele responde, tem porquês que Ele não responde, Ele fica em silêncio, e você só vai descobrir quando chegar lá. Amém? Agora, eu encerro essa mensagem com aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que está em Cantares capítulo 2. Deus tem uma boa notícia para você. Deus tem uma notícia maravilhosa para a tua vida. Cantares capítulo 2. Olha o que diz aqui. A partir do verso 10. Aleluia. O meu amado fala e me diz: levanta-te, levanta-te, amiga minha, meu amor, formosa minha, e vem. Por quê? A boa nova. Olha a boa nova. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, se foi,
Olha o kairós de Deus chegando na tua vida aí, ó. Olha o kairós de Deus chegando na tua vida aí. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. Quem pode levantar a mão e adorar? Erebácia daia que chuiderrácia. O tempo de cantar, o tempo de cantar, o tempo de cantar, o tempo de cantar chega, aleluia, aleluia. A voz da rola ouve-se em nossa terra. A canto de pássaros, a canto de pássaros, eles estão anunciando: é o tempo, é o tempo, é o tempo de cantar. E não só é tempo de cantar, como é tempo de colher os frutos. A figueira já deu seus figos verdes, as vides em flor exalam seu aroma. Psiu. Fala para quem está ao teu lado: não é para ficar prostrado. Fala, vai, não é para ficar prostrado. A última vez fala: não é para ficar prostrado. O que é para fazer? Levanta-te. Ei, psiu. Levanta-te, 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 levanta-te. Formosa minha, amiga minha, e vem. Quem pode exaltar o Senhor por essa palavra? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Qual era o propósito de Deus? Levar você a uma nova estação, a um novo tempo, a um novo momento. Se eu fosse você, eu estava adorando. Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava engrandecendo aquele que tem o controle de todas as coisas. Aquele que não dorme, que não dormita, que não dormitará. Aquele que mesmo quando você pode passar, atravessar o vale mais escuro, mas a luz vai resplandecer no seu caminho. Aquele que ainda que você enfrente uma noite de tormenta, de tribulação, uma noite que parece não ter fim, mas ele anuncia que a alegria virá pela manhã. A alegria virá pela manhã, que a noite vai terminar. Eleba-se entre fá, eremancho-se queire mandarai. Elevacia da ire comanácia. Queremanchuí de cacerebria. Aleluia. Pai, nós te bendizemos por tua palavra. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a tua palavra permanece para sempre. A tua palavra é nova a cada manhã. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Entenda o propósito. Se firme no propósito. E você vai viver o cumprimento dessa palavra. Amém, igreja?
Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Somos gratos, ó Eterno, por Tua palavra, por Tua fidelidade, por Tua bondade. Nós não estamos à mercê da vida, nós não estamos perdidos, nós estamos nas Tuas boas mãos. Por isso nós Te louvamos pelos Teus cuidados, Te glorificamos, ó Pai.